Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos desta vez, como tem acontecido nas últimas semanas, por perguntar ao embaixador como é que tem visto os acontecimentos na guerra da Ucrânia, sendo certo que, ou sendo quase certo, ou pelo menos a acreditar em muitos dos analistas, nomeadamente nos analistas militares, que a Rússia pode estar a preparar-se para comemorar o primeiro ano de guerra, a 24 de fevereiro, com um novo ataque em massa. Parece-lhe que será mais por aí que esta tristonha comemoração vai acontecer. Bom, essa previsão é feita pelos analistas ocidentais e pela própria Ucrânia, o que também pode significar que a Ucrânia pode estar a querer dramatizar a situação, no Certo. sentido de pressionar os seus apoiantes ocidentais para que se apressem relativamente à necessidade de darem à Ucrânia aquilo que é o material de guerra prometido, e em particular o novo material de guerra prometido, que poderá eventualmente fazer face a uma invasão mais maciça por parte da Rússia. Hum, Essas coisas são muito estranhas, porque se nós olharmos para este ano de guerra, nós verificamos que a Rússia faz um grande avanço, faz depois recuos, foi, digamos, limitada por uma ação um grande sucesso por parte da Ucrânia, quer na parte sul, na parte de Kherson e Zaporizhia, quer na parte leste, onde a Rússia perdeu muito daquilo que tinha sido o seu avanço inicial na zona de Donbass e não conseguiu controlar todos os dois estados que entretanto foram criados. A Rússia faz digamos, o avanço formal para a criação dos estados, mas depois não os consegue manter. E a Ucrânia, durante algum tempo, pareceu, digamos, estar a avançar e a travar qualquer ação russa. Verificou-se que a Rússia regressou, digamos, à ofensiva, e em particular este cerco de Bakhmut, que é uma localidade histórica no quadro do Donbass, que está a ser cercada pelos russos e cada vez está mais sob pressão dos russos. Já tinha uma outra localidade caída, que era Solidar, e ao que parece, de acordo isto com os especialistas, esta localidade é fundamental porque a sua queda proporcionaria depois um avanço para Kramatorsk e zonas mais próximas, o que significaria, digamos, um desanuviar para os russos daquilo que é a pressão ucraniana naquela área. Há uma coisa que parece claro. A Ucrânia tem promessas de material de grande qualidade e houve mudanças, como nós sabemos, no material ucraniano a partir do momento da utilização dos HIMARS, com possibilidade de envio de mísseis a maior distância, mas aquilo que existe da parte ucraniana é a promessa de material de guerra, quer os próprios tanques de guerra, os famosos Leopard, mas também o Challenger e até os prometidos Abrams e até os Leclerc franceses, se acaso viessem, quer, em particular, a vinda de mísseis que permitiriam, de mísseis long Alcance, que seriam utilizáveis por lançadores de mísseis, que poderiam atacar zonas da Rússia muito para além da fronteira da Ucrânia, o que permitiria à Ucrânia travar aquilo que são as bases de apoio à ofensiva. Mas o que o António nunca ouve falar, nem ninguém ouve falar, é da circunstância da Rússia, em termos de material convencional, ter alguma coisa nova para apresentar. E a sensação que se tem é o seguinte: é que a guerra está um pouco empatada em função daquilo que é a utilização do material, quer de um lado, quer do outro, embora no caso ucraniano, volto a repetir, tivesse sido melhorada, mas o desequilíbrio pode ser a partir do momento em que a Ucrânia tenha esses tais novos elementos e esses novos mecanismos, os tanques e os mísseis. E é isso que parece provocar neste momento um certo nervosismo por parte da Rússia. Porque a Rússia aparentemente não tem mais nada de novo para apresentar. Porque se tivesse já, se calhar já tinha apresentado. Porque a Ucrânia não apresenta porque não tem. E está a pedir. Mas a Rússia, se tivesse, já poderia ter apresentado. O que faz sempre pensar que a Rússia está a começar a perceber que há um patamar em matéria de capacidade de guerra convencional que já atingiu. E que qualquer desequilíbrio que possa ser provocado pela melhoria do material de guerra que a Ucrânia passa a ter ao seu dispor, acabará por desequilibrar a guerra a favor da Ucrânia. E é isso a razão pela qual nós temos assistido nos últimos dias e nas últimas horas mesmo, mais uma vez, à chamada
mudança de patamar, a noção da Rússia no sentido de dizer nós poderemos eventualmente mudar de patamar. E a mudança de patamar todos nós sabemos o que é em princípio patamar nuclear, mesmo que seja nuclear tático. Há um patamar intermédio que não tem sido falado, que é um patamar terrível, em particular no imaginário mundial, que é a guerra biológica e química, que é uma coisa que fica antes, fazem parte das chamadas armas de destruição massiva, mas fica aquém ainda do patamar nuclear. Portanto, o Internacionalmente proibidas, não é? e são naturalmente proibidas. O que a Rússia tem vindo a dizer é no sentido, nós, se o Ocidente arma a Ucrânia de uma maneira que desequilibra isto, nós poderemos entrar com outro tipo de armamentos. Nunca falaram em nuclear, em armas químicas ou biológicas, mas falaram de arma nuclear mais do que uma vez. Veremos o que é que pode acontecer. Nós sabemos que da parte dos Estados Unidos há um aviso à Rússia no sentido de que uma eventual utilização de armas nucleares, ainda que de natureza tática, poderia levar a uma reação não nuclear, mas a uma reação convencional por parte dos Estados Unidos noutras áreas. Se isto configura ou não a entrada objetiva dos Estados Unidos, dito NATO, para a guerra, é outra questão. Mas nós estamos num momento complicado, estamos num momento de alguma indecisão à luz da própria, eu diria, própria estrutura interna ucraniana, tendo em atenção que nós sabemos que o Ocidente tem vindo a pressionar a Ucrânia no sentido de limpar as bolsas de corrupção que aparentemente já estavam a fervilhar no quadro da própria Ucrânia em guerra, e nós sabemos que a Ucrânia tem um tropismo forte na sua estrutura política para a corrupção, isto é uma coisa que é conhecida mundialmente, e já estamos a ver que há vários setores da administração ucraniana que foram atingidos por isso. Agora, o último sinal é relativamente ao Ministro da Defesa, que não é um militar, é um político, é um advogado, que aparentemente poderia sair. Já saiu o vice-ministro da Defesa e agora poderia sair, e isto estaria ligado não a questões de natureza técnico-militar, mas a questões ligadas à corrupção. Porque há um ponto que penso que é muito importante, mesmo para aquilo que são as ambições ucranianas relativamente a uma futura adesão à União Europeia. É evidente que, por mais boa vontade que haja por parte da Comissão Europeia, no sentido de acomodar as pretensões ucranianas, essa boa vontade nunca poderá ultrapassar um sentimento profundo que existe dentro da União Europeia de que o nosso dinheiro é para gastar bem. E o nosso dinheiro empregue na Ucrânia e em favor dos dirigentes da Ucrânia tem que ser empregue em alguém que o trate bem e não necessariamente o meta ao bolso. Por falar no Ministro da Defesa ucraniano, o embaixador, não lhe pareceu, não sei que termo usar, usar o termo deselegante, o facto do mesmo Ministro ter dito que qualquer coisa do género, com certeza que o Ocidente vai enviar aviões, porque a ideia é dizer duas ou três vezes que não, mas eles depois acabam por ceder. Foi uma declaração um pouco disparatada, não lhe pareceu? O ministro da Defesa ucraniano tem o discurso maximalista que eu ou o António, se fôssemos ucranianos, se calhar também tínhamos. Isto é procurar o máximo possível. E como no passado já várias coisas foram ditas que não eram dadas e que depois foram dadas, eles vão julgando adiante. Só falta pedir bombas nucleares daqui a uns tempos. Quer dizer, e, portanto, a questão é o seguinte: Joe Biden muito claramente disse que não dava aos F-16. Os britânicos, que são manifestamente aqueles que têm tido uma atitude mais favorável dentro da União Europeia relativamente à questão britânica, também consideram que de dar aviões ocidentais é uma má ideia. Só os polacos, e julgo que um outro país dos Bálticos, é que terá falado na possibilidade de ceder os aviões, os seus próprios aviões. Mas para isso, nas regras internacionais, pelo menos nós partimos do princípio que elas são ainda minimamente cumpridas, esses aviões só poderiam ser cedidos se houvesse luz verde dos Estados Unidos, que foram quem produziu os aviões. Nós já vimos outro dia que a Polónia também se adiantou relativamente aos Leopard, dizendo que os daria mesmo sem autorização da Alemanha, portanto, a gente nunca sabe onde é que isto começa e acaba. Há só um ponto importante relativamente aos F-16. Apesar de toda a complexidade que envolve o fornecimento de tanques de guerra, a questão dos F-16 implicaria toda uma estrutura, não apenas de capacidade de pilotagem, etc., mas uma estrutura de apoio a essa Força Aérea upgraded, que dificilmente se poderia ser montada sem a presença em território ucraniano de Exatamente. instrutores,
ocidentais. Isso significaria, manifestamente, trazer a NATO para a guerra. E até aí, até agora, não se tem visto vontade dos Estados Unidos de fazerem isso. Eu digo dos Estados Unidos, volto a dizer, porque é quem, no fundo, dita as regras do jogo. E acho que é do mínimo de sensatez eh, manter a NATO fora da guerra. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até já.